Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Melk da comunidade evangélica Príncipe da Paz. Que prazer poder falar com você neste momento. O assunto que eu quero compartilhar com os meus amigos é um assunto muito forte que está invadindo as igrejas, está invadindo as famílias e é um assunto que vale a pena ser compartilhado. Se você está em casa, no trabalho, você está acompanhando pela internet, você está no WhatsApp, aproveita a oportunidade, compartilhe com seus amigos. Se foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Amém? Então vamos lá. O assunto é o seguinte: essa onda de ficar. Rapazes ficando com moças, moças ficando com rapazes, pessoas levando uma vida sexual completamente desregrada, desorientada, sem critérios, sem princípios. E a pessoa acha que não tem problema, né? Acha que a vida sexual pode ser levada de qualquer maneira, mas não entende que tem consequências. Tem consequências. Você gosta de ficar com qualquer um? Você gosta de ficar com qualquer uma? Esse assunto é para você, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Está no livro de Mateus, no capítulo 19, nos versos 4 e 6. Mateus 19, dos versos 4 e 6. Vamos lá. Está escrito assim na Bíblia. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Por causa disto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Ainda diz no verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Já lá na criação do homem, lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, já tinha um princípio a ser seguido, já tinha um projeto, um objetivo a ser seguido, que era a união dos dois, tornando-se uma só carne, né? Ali dava-se início ao casamento. Ali começou o casamento, tá? Quando nós falamos de casamento, imediatamente você vai pensar em igreja, você vai pensar em juiz de paz, você vai pensar em documento, casamento no civil, casamento no religioso, mas não é bem assim. Vamos lá. Esse princípio, essa maneira de unir o homem e a mulher através do religioso e através do civil é uma maneira nova. Isso não era, no início não era assim. O casamento, ele primeiro se dava através da união carnal. É o que está escrito na Bíblia. Unir-se ao homem e à sua mulher e vão se tornar ali uma só carne. O primeiro casamento é carne. Carne, ok? A pessoa, quando ela se une da maneira física, ali há o casamento carnal. Ok. Depois que a pessoa transa, só para ficar claro e objetivo, depois que a pessoa transa, depois que há o vínculo carnal, existe também um vínculo espiritual. Tá bom? Então a pessoa foi lá, para você entender. Você foi lá e transou com a moça, transou com o rapaz. O que aconteceu? Você se casou com ela. Porque o primeiro casamento bíblico, o primeiro casamento é união carnal. Tá certo? Então a pessoa foi lá, teve um envolvimento sexual com alguém, houve um casamento. A partir do momento que houve o casamento, acontece uma união espiritual. Depois que acontece a união carnal, a união espiritual, aí automaticamente é o que acontece aí na maioria das famílias, acontece o casamento no civil, casamento no religioso. Mas quando acontece o casamento no religioso, o casamento lá já aconteceu. O casamento do passado, o casamento carnal já aconteceu. O casamento espiritual já aconteceu. Para você entender, isso é tão interessante, que quando aconteceu o casamento entre o homem e a mulher, lá no Éden, você percebeu que já havia um vínculo espiritual entre eles? Tanto é que o pecado de um passou a ser pecado do outro. O pecado de Eva passou a ser o pecado de Adão. Porque Deus foi lá e cobrou, foi dele. Porque já havia um vínculo, um casamento espiritual. Esse casamento espiritual é muito sério. Quando alguém se envolve sexualmente com outra pessoa, ele não entende, mas ele herda daquela pessoa toda uma bagagem espiritual. Tem pessoas que não vão aceitar o que eu estou falando, vai querer brigar, mas você vai brigar com a Bíblia, não vai brigar comigo não, tá? Você já observou
o semblante, a maneira como uma prostituta, a maneira como um garoto de programa vive, é um semblante carregado. São pessoas que vivem com a vida carregada, são pessoas que vivem com a vida atormentada, falta paz, falta alegria, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa, ela se casou, espiritualmente falando, com diversos homens e diversas mulheres, tá? Houve um casamento espiritual. Se a pessoa transou com 10, ele se casou, espiritualmente falando, com 10. Se a moça transou com 50 rapazes, com 10 rapazes, com 5 rapazes, não importa, ela se casou com 50, com 10, com 5. Há um vínculo espiritual. É por isso que a pessoa vive com a vida carregada. Por quê? Porque ela herda, espiritualmente falando, ela herda o pecado e a vida errada da outra pessoa. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele herdou o pecado de Eva. Ele herdou o pecado da Eva. Por quê? Porque havia ali um casamento espiritual. Já observou seu pai, sua mãe e aquele casal de velhinhos ali, que são casados há 5, 10, 20, 30, 40 anos? Você já observou que eles criam um vínculo tão grande que normalmente alguém fala assim, engraçado, aquele casalzinho ali parecem irmãos. Parecem irmãos. Telefone tocando. Depois atendo o telefone. Olha que interessante. O vínculo é tão grande que é comum a pessoa falar, eles se parecem irmãos. Se parecem irmãos, olha que interessante. Eles são tão parecidos. Um já assumiu a característica do outro. Um já assumiu o temperamento do outro. O casamento carnal deixou de ser carnal e passou a ser um casamento espiritual. Passou a ser um casamento espiritual. O vínculo é tão grande que se parecem irmãos. Isso já deve ter acontecido com teu pai e tua mãe. Você já deve ter observado entre os seus avós, né, que um não consegue mais viver sem o outro. O vínculo é tão grande que quando um morre, não demora muito, o outro morre também. Já vi muitos casos assim, né? O pai morre, já está velhinho, logo depois a mãe morre. O vínculo, o casamento é muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que está a tua vida sexual? Talvez você vai dizer, tá muito bem, não é problema seu. Ok, não é problema meu, mas é problema seu e de Deus. A moça que está transando com todo mundo, ficando com todo mundo, ela está tendo um casamento espiritual com vários homens. E esse vínculo espiritual vai trazer maldição para a vida dela. Entenda uma coisa, casamentos que são concebidos em cada esquina é maldição e pecado na vida de muitos rapazes e muitas moças. Essa onda de ficar é uma onda diabólica que está destruindo a moral de muitas meninas, destruindo a moral de muitos rapazes. E a pessoa acha que está curtindo. Você não está curtindo, você está se casando. Enfia uma coisa na sua cabeça. O pecado que a pessoa traz quando ela se deita com outro, é um pecado tão grande que a pessoa acaba levando consigo essa herança maldita, essa herança de pecado. E isso acontece, por quê? Porque um passa para o outro. Isso acontece porque um passa toda uma estrutura espiritual, até familiar, ele transfere para o outro. Errado, é pecado, casamento, sabe, espiritual, fora do casamento convencional. Se você está transando com todo mundo, se você está levando uma vida bagunçada, sem critérios, pode ter certeza, você está trazendo para a sua vida pecado de outra pessoa, que muitas vezes você nem conhece. Porque a onda hoje é essa. O camarada vai lá e transa com a menina, nem sabe o nome dela. A moça transa com o rapaz, nem sabe quem ele é. Estou falando a questão aqui de doenças sexualmente transmissíveis, a questão não é essa não. Estou falando do casamento espiritual. Casamento espiritual. Quando você se deita com alguém, você deita com o passado dela. Quando você deita com o rapaz, você deita com a moça, você herda tudo que tem na vida daquela pessoa. Seja pecado, seja maldição, tudo. Por quê? Há um vínculo, há um casamento. Não adianta a pessoa debater, rebater, concordar, discordar, não interessa. Eu vou até te falar uma coisa. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você acredita, parabéns. Realmente, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não vai fazer a menor diferença, porque a sua opinião não vai mudar o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que é pecado. É por isso que Adão herdou o pecado de Eva,
Porque eles não foram casados no civil, eles não foram casados no religioso, mas eles foram casados espiritualmente. O primeiro casamento acontece de forma carnal. Está escrito aqui na Bíblia. Olha lá. E por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Se unirá como? Carnalmente. Está aqui, ó. E se tornarão uma só carne. Uma só carne. Talvez você vai falar assim, pastor, então eu tô com problema, porque eu já transei com um monte de gente. É verdade, tá com problema. O que você vai fazer? Você coloca o joelho no chão, pede a Deus perdão pela vida errada que estava levando e para. E para. Sexo é com teu esposo, sexo é com a tua esposa. Não é com qualquer pessoa na rua, não. Começou a namorar, já vai pra cama, tá errado. Começou a namorar, já vai transar, tá errado. Tá errado. Não adianta a pessoa debater, não, tá errado. E o que acontece? A pessoa vai lá, se torna uma só carne com a prostituta, se torna uma só carne com o garoto de programa. E o que aconteceu com aquela prostituta? Ela já se tornou uma só carne com 1000 homens. O camarada vai lá e transa com aquela prostituta e leva a herança maldita de 1000 homens para dentro de casa. É demônio. É demônio. Por isso que a pessoa que nunca bebeu passa a fumar, a pessoa que nunca prostituiu passa a prostituir, a pessoa que nunca usou droga passa a usar. Por quê? Porque ela está recebendo a herança diabólica de várias pessoas. Isso é um vírus, é como se fosse um vírus do pecado na corrente sanguínea da pessoa. Toma cuidado. A moça que vai lá e fica com qualquer rapaz, ela herda a herança diabólica de todas as moças que aquele rapaz já transou. É muito sério isso. Por isso eu estou dizendo para você, pense bem, não leve uma vida bagunçada, não leve uma vida sem critérios. Sexo só no casamento, só no casamento. Não crie vínculos com pessoas que estão com a vida destruída. Abandone o pecado e Deus vai te honrar. Pense nisso. Se foi bênção para você, compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe.